Então, primeiro, falar um pouco da experiência adquirida, né? Dentro da retrospectiva. Então, há 25 anos, a gente iniciou esse fundo que até hoje, né, as pessoas ainda não acreditam que conseguimos realizar no parque, né? Dentro dessa experiência, a gente teve muitas dificuldades, como hoje ainda temos também, por uma questão de espaço físico, por uma questão da própria dificuldade dos pacientes chegarem até nós, a maioria são do interior, né? Com isso eles vêm nos ônibus de madrugada. Então, a gente precisou pensar como poderia diminuir, né, essa questão de tanta dificuldade até chegarmos a nós. Né? E os anos foram passando, tivemos ações, tivemos muito, trabalhando, continuamos a trabalhar, mas nunca escrevemos, né? Por conta da questão assistencial, da quantidade dos pacientes que estão recebendo. Dentro dessa retrospectiva, a gente começou a fazer uma triagem que hoje a gente realmente consegue mostrar como se fez o formulário dentro da enfermagem, né? Inclusive para que vocês vejam, observem e dê as suas opiniões. O acompanhamento dos pacientes. Então, com relação ao acompanhamento dos pacientes, eles chegam, primeiro, com medo, a desinformação, mesmo hoje, ainda é muita. Né? A desinformação com relação à doença de Chagas ainda é muita. Então, por exemplo, a semana passada, a gente recebeu uma senhora de 82 anos, desesperada, chorando que ia morrer com doença de Chagas. Ela disse explicar que ela já está aos 82 anos, que já é uma relíquia, o nosso paciente de Chagas estão interessando. Então, o que ela fizesse poderia ter um acompanhamento médico, um apoio, mas não ia modificar tanto. 82 anos, 82, né? Exatamente, mesmo bem. A enfermagem, então, a primeira coisa, a gente tem que ter interação com relação a isso. Se isso não houver, então não tem como ter o crescimento, né, nossos profissionais, e também melhorar o atendimento e a receptividade com relação a isso. Relato das dificuldades encontradas em um profissionais. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, independente da área. Então, se não tivermos engajamento com o mesmo objetivo, que é o principal, a gente não consegue desenvolver, crescer e resolver esse problema. Uma das coisas também, sempre se preocupou com a exposição da necessidade de diferentes profissionais envolvidos no atendimento. Então, como nós é uma equipe muito profissional, que a gente tem que fazer, então a gente tem médico, tem enfermeiro, tem psicólogo, né? Tem assistente social. Então, isso tudo, cada um deles das suas áreas tem a sua dificuldade. Mas eu acredito que juntos, somando, a gente consegue superar. As estratégias de ação. Então, o que a gente pode, a partir desse ano, modificar essas ações de trabalho que seja desenvolvido juntos por todos nós, para que a gente tenha um denominador comum. Próximo. Associação. A associação também transpõe, quando iniciamos o ambulatório, iniciamos também a criação da associação. Né? Fica lá hoje a PDFI. Praticamente eles evoluíram, cresceram depois da nossa vida casar. Né? Então a gente já pode ver que eles começam a criar com independência. Mas, mesmo criando independência, precisa do nosso apoio. Né? Muitas pessoas não podem deixar de ver. E a confiança dos pacientes, a partir do momento que você tem a associação, tem um ambulatório funcionando, a interação de todos os profissionais que fazem parte aqui, então a gente passa a adquirir maior confiança com relação aos pacientes. Acompanhamento que também está existindo, acolhimento de alunos, como hoje o Francisco já falou, é o que já está acontecendo, na iniciação, trazendo mestrado, doutorado, as diferentes áreas de saúde. Então, como a gente tem serviço social, como a gente tem medicina, tem fisioterapia, né? Então a gente pode, e a enfermagem.
a importância da integridade do paciente. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado de pensar, porque é importante aqui, né? Eles são pessoas que, a maioria são informais, a maioria tem vergonha de falar. Muitas coisas eles falam com a gente é enfermagem, mas não falam com o médico. Né? A gente precisa estar acolhendo e prestando atenção. Ouvindo, porque é muito trabalho, todos nós. Mas a partir do momento que você acolhe, que escuta, você pode modificar. E a importância do acompanhamento das atividades de pesquisa desenvolvidas no ambulatório. Então, a gente tem a pesquisa de extensão, a enfermagem, e agora estamos trazendo também dois projetos da medicina, então vamos formar para que o resultado seja bom, principalmente para eles. Próximo, articulação do projeto de extensão. Do ano 2010 e 2011. Foi quando nós iniciamos o projeto de extensão, né? Pelo Presidente aí, a gente trabalhou juntos, trabalhamos ainda, e recebemos alunos de enfermagem na frente, e também outros trocados, que estão aqui trocados, porque a gente tem a residência de enfermagem trocada. Então, elas nos ajudaram muito, porque mesmo todas as dificuldades que eu tive no ano passado, né, dentro da questão da saúde, mas não se parou. Então, a importância é essa, não tem sentido você iniciar um projeto de trabalho onde quem adoece fala. Então, você o distinguiu e não valeu o que você foi trabalhando. E elas conseguiram, com todas as dificuldades, todo mundo sabe das dificuldades que tem das aulas, de energia, de doce, todo mundo convém, mas também a boa vontade, o acreditar, e o aí a gente chega. E um outro, Walter, eu esqueci de colocar, das meninas de medicina, da comunicação. Sim, da comunicação. A gente teve alunos, teve uma escola com iniciação científica. Com iniciação científica, né? Que foi a percepção da Comunicação médico e paciente. E aí é o que a gente tenta fazer e organizar para o nosso psicólogo. Primeiro, ele vai chegar na concepção, vai abrir o prontuário. E a gente está tentando também, porque a gente tem pacientes que tem prontuário do OC e do OC. Só um minutinho, você já chegou isso no programa, porque a gente está através do OC, do PROCAP. Do PROCAP. A gente vai ter que unificar. É muita complicação, né? Ele fica cheio de números. Um número já é muito daquele. Um número agora, o que vai pesar e não tirar vai ser a questão do PROCAP. Agora a gente vai tocar, porque nós estamos tocados. Aí vem a triagem do paciente, depois que ele abre o prontuário, ele vem para a triagem, encaminhamento para a consulta médica, dependendo do resultado, que vai ser a sorologia, né? Onde dentro da sorologia a gente vai ver o positivo ou negativo, não reagente, não reagente. Sempre lembrando, porque quando eles vêm do interior, da prefeitura, são encaminhados, eles trazem o resultado da sorologia. E a gente tem que ter dois métodos diferentes e dois laboratórios diferentes. Val, a primeira coisa que você falava também, a propósito do programa, a reunião que você teve com uma semana passada com a Secretaria de Saúde, que inclui justamente esse programa que eu foi pedido para que eles entregaram. Orlando e o doutor Alexandre, né? Foi dentro desse programa, foi justamente a questão da interação da Secretaria do Laboratório com relação aos resultados, né? Mas a secretaria é geral, não é só de vacina, não. É o apoio. Mas é o apoio que vai ser nos dados, especificamente dentro da nossa casa de chá. Dados que a gente não tinha e a gente conversou com ele com relação a isso. Além do saber, que tinha coisa que eles nem sabiam que nós fazíamos. Né? Então era coisa que eu como sempre. Reforçar com esse de referência. Porque se a gente entra no Google e coloca sempre referência para doença do Chagas, entra no Google, aparece a Fiocruz, do agente. Não, eu não sabia. Mas oficialmente não é. Eu pensei que oficialmente fosse. Quando a gente bota, botem isso hoje no Google para vocês, aí aparece. Não sabia. A gente, Eu também. Eu não, eu achava pior. Eu achava que era aqui. Também. Só ele disse, desse referência. Para Chaves, né? Para Chaves. agora, aí quando abre, aí vai até aparece
como centro de referência, mas tirado do nosso folder. Então, está entendendo? Eu vou ocupar o link do nosso folder. Aí, Val, eles fizeram essa reunião lá com o pessoal da Secretaria da Saúde, e você também vai dizer que ela procurou a gente ontem, dizendo que não existe possibilidade, no momento, dentro do organograma da Secretaria da Saúde, de não estar previsto um centro de referência para atendimento desses chagas. Aí eu perguntei, sim, mas não tem para HIV, por exemplo? Não tem para tuberculose, não tem isso? Então a gente vai ter que seguir o mesmo caminho, mas a gente vai ter que ver no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não determinou um centro de referência clínica. Tem centro de referência laboratorial que estão com assunto, isso já está definido. Por isso que nesse programa vocês veem que vem para aqui para o laboratório e o laboratório caminha para o laboratório. Um sangue. Caminha um sangue. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a descentralização disso, porque do atendimento clínico, dentro daquele plano estadual de cardiologia para o Estado. Então, identificar em cada macro-região. Já está mais ou menos, viu, Cristina? A gente viu. Tá, mas não em relação às chagas. Não as chagas. Orlando viu sessões que fossem... Medeiros? Orlando Medeiros, que está coordenando a política de saúde e cardiologia. Inclusive, a reunião foi com ele. Foi ele me contou, foi ele que me contou. Ele contou. E aí ele perguntou se a gente tinha nomes, se fossem pessoas mais envolvidas e que tivessem interesse em assumir esse papel, a gente queria embaixador, consultor. Ele estava até pensando que foi discutido isso, um nome. E em Petrolina tem um grupo aquele pessoal jovem, que está lá, deve ficar Antônio. Não, Antônio ou Fernando, foram residentes do Procap e estão lá muito bem. A nova geração. Antônio e Fernando, Antônio ou Fernando, deve ficar um. E teve um em Garanhuns e em Caruaru, já foi identificado. Mas ainda está faltando uma articulação com a Secretaria de Saúde lá, porque sim, mas aí não é a gente que vai fazer, não. Segundo Orlando, são eles, esse papel burocrático, é a secretaria, porque eles são do Estado de Pernambuco, entendeu? Como eles são Estado de Pernambuco, eles também têm poder sobre Petrolina. Mas contato com o Alexandre, que é lá da secretaria, né? Não, Orlando. Mas Orlando é que está. Né? Orlando está assumindo isso, sendo que ela está falando propriamente em Petrolina. Mas como eles são. Ela mandou a lista, Ligar para ela, a gente fez. vai. A gente deixar se você não. Dependendo do resultado da triagem, então ele volta para a consulta dele. E aí vamos ser orientados, de acordo com vocês, né, a orientação de realização dos exames que vocês acham que sejam necessários. A percepção da dificuldade do paciente na compreensão da informação. Porque isso aí realmente é a dificuldade de fazer ele compreender, entender, esclarecer, né, que nem ele vai morrer, de repente, e que a gente precisa orientar para que ele saiba realmente dessa dificuldade da informação. Então, dentro do projeto de extensão, a enfermagem nas terças-feiras, que é o maior que fazia, as meninas da extensão, palestras e esclarecimentos desses temas com relação às salas de outro, da extensão, mostrando, né, a marcação da próxima consulta. Então, uma das nossas riscos que a gente conseguiu é o paciente já sair marcado. Porque eles dificultavam, a gente antigamente tinha uma reunião todo mês, e dentro dessa reunião era que fazer uma marcação para você. E hoje, quando eles saem do consultório, já está lá a pastinha e já sai marcado. E aí o médico vai dizer. Eu sempre aviso, eu pergunto, quer dizer, um mês, 2 meses, e aí você e o acompanhamento dos pacientes às vezes mais confusos. Ou seja, a psicologia, né, que a gente tem como psicóloga e que tem também psiquiatra, e dependendo da necessidade, um serviço social para esclarecer essa questão, né, socioeconômica. Pronto, é para vocês que estão.